Como desligar de uma pessoa que está a passar por um momento difícil e que lhe suga toda a energia, sem sentir culpa? Esta foi a pergunta que nos chegou à nossa rubrica Perguntas que é com. Neste episódio de Pensar com o Coração, eu vou esclarecer esta questão. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Hoje estamos na rubrica Perguntas que é com. E a pergunta que nos foi colocada é como desligar de uma pessoa que está a passar por um momento difícil e que lhe suga toda a energia sem sentir culpa. Eu vou voltar a repetir, no fundo, simplificando. Como desligar de uma pessoa que está a passar por um momento difícil sem nos sentirmos culpados por isso. Não estamos a falar de alguém que nos tratou mal, não estamos a falar de alguém que é tóxico, no sentido mais óbvio da palavra. Estamos a falar de alguém que está a sofrer e de quem mesmo assim nós precisamos nos afastar. É uma pergunta corajosa, porque quem a faz, né, pode sentir que vai ser julgada, mas acima de tudo é julgada por si própria. E mesmo assim faz a pergunta, e isso merece respeito. E hoje vamos falar então sobre o que acontece dentro de nós quando estamos perto de alguém em sofrimento, porque é que isso nos drena e como se faz essa gestão com compaixão, com integridade, sem destruir a relação, nem a nós próprios. Antes de qualquer resposta prática, eu preciso ficar aqui num momento. Existe uma tensão real nesta pergunta. Ela não tem uma resolução simples e fácil. Há aqui dois valores em conflito, não é? Cuidar do outro e cuidar de si. E a sociedade durante muito tempo ensinou-nos que colocar os limites, não é? Colocarmos próprios limites, equivale a sermos egoístas, a abandonarmos, a falhar. Mas vamos olhar uma coisa, se não existisse amor nesta relação, não havia a pergunta, não é? Havia só distância. E a culpa que a pessoa está a antecipar, e que com toda a certeza já está a sentir, é sinal que se importa muito. E é precisamente por isto que é difícil. Não porque seja errado querer proteger-se, mas porque querer proteger-se de alguém de quem gostamos, não é? Ativa tudo aquilo que nos foi ensinado sobre o que significa ser uma boa pessoa. Então a tese central deste episódio é esta: criar distância emocional não é abandonar alguém. É uma escolha de sustentabilidade para a pessoa e, paradoxalmente, para a relação. Então vamos perceber porquê. Primeiro precisamos de entender o que está realmente a acontecer quando dizemos que alguém suga a nossa energia, porque não é só uma metáfora. E existe um fenómeno que em psicologia se chama contágio emocional. Hatfield e seus colaboradores e investigadores definiram este conceito de contágio emocional como um mecanismo afetivo básico pelo qual um organismo sincroniza automaticamente os seus estados fisiológicos e de comportamento com os das outras pessoas. Não é uma decisão consciente, acontece antes de pensarmos. Ou seja, na prática, quando se está com alguém em sofrimento profundo, o nosso sistema nervoso começa a imitar as expressões faciais, a postura, o tom de voz. Isto gera uma experiência emocional congruente com a da outra pessoa. Não é empatia no sentido cognitivo, não é? Mas é uma sincronização quase automática, uma empatia mais emocional.
E há pessoas mais vulneráveis a este processo do que outras. A investigação mostra que as pessoas mais suscetíveis são as que prestam mais atenção às expressões emocionais dos outros, que se percebem como profundamente interligadas com quem as rodeia e cujas emoções são muito influenciadas pelo feedback das pessoas próximas. Ou seja, é quase sempre a pessoa mais empática, mais atenta, mais cuidadora que fica mais esgotada. Não é fraqueza, é uma característica do sistema nervoso. O Paulo Ruiz Santos acrescenta que o contágio emocional tem um valor evolutivo, ajudou-nos a sobreviver em grupo. Só que isso implica um custo. Quando nós convivemos com alguém em sofrimento crónico, nós podemos adoecer por contágio. Há estudos que demonstram que um animal saudável que convive com animais doentes muitas vezes desenvolve sintomas. O que é que nós podemos fazer com isto? É aqui que entra um outro conceito muito importante, que é o da regulação emocional. Gross definiu a regulação emocional como a capacidade de influenciar a ocorrência, a intensidade, a duração e a expressão das nossas emoções. E há duas estratégias com consequências muito diferentes. A primeira é a reavaliação cognitiva, que é quando conseguimos mudar a forma como interpretamos uma situação antes da emoção nos invadir completamente. Ou seja, em vez de pensarmos esta pessoa está a destruir-me, conseguirmos pensar esta pessoa está em sofrimento e eu tenho limites que preciso de respeitar. A segunda é a supressão emocional, que é quando nós tapamos a expressão da emoção, mas não mudamos nada lá dentro. É o mesmo que fingir que está tudo bem, é ir aguentando. O que é que os estudos mostram? Que estas duas estratégias têm consequências opostas. A reavaliação cognitiva está associada a maior bem-estar e a relações mais autênticas. A supressão emocional, ou seja, este aguentar, está associada a desgaste cognitivo, menos bem-estar, menor bem-estar e a relações mais distantes e menos honestas. Ou seja, não basta aguentar o sofrimento do outro. Precisamos aprender a ser presentes de uma forma diferente, sem nos perdermos a nós próprios do processo. Isso exige que saibamos onde terminamos nós e onde começa o outro. Voltamos então à pergunta: como desligar sem sentir culpa? Por que é que nós sentimos culpa? A culpa aparece porque há amor e há consciência. Só que aqui vamos fazer aqui uma distinção entre a culpa saudável, que nos avisa quando nós realmente fizemos algo de errado, e há a culpa que é mais tóxica, que acaba quase por se tornar um hábito aprendido, uma crença de que nós somos responsáveis pelo estado emocional de todos à nossa volta, ou das pessoas que nos são significativas. E muita gente cresce nessa crença. Especialmente em contextos onde havia um adulto em sofrimento e a criança aprendeu que o seu comportamento podia salvar, com aspas, ou destruir, com aspas também, o humor de quem mais gostava. E isso fica registado dentro de nós, fica gravado. Então, quando a culpa aparecer, porque ela vai aparecer, a primeira coisa a perguntar é: isto é informação ou é um hábito? Estou realmente a fazer algo de errado? Ou estou apenas a sair de um papel que eu assumi há muito tempo e que já não me serve? A segunda coisa a perceber é que desligar não tem que ser abandonar. Nós podemos criar distância emocional e continuar presentes. Podemos reduzir a frequência do contacto sem cortar a relação. Podemos estar menos disponíveis para receber tudo sem desaparecer por completo. Há ainda algo mais importante também neste processo, que é quando nós estamos esgotados, a qualidade da relação deteriora-se. Nós ficamos mais impacientes, ficamos ressentidos, dizemos coisas que não queríamos dizer e isto pode ser muito mais prejudicial para a relação do que um limite estabelecido com cuidado. Vamos olhar para esta metáfora que costumo usar muitas vezes, que é da máscara de oxigênio no avião. As instruções são sempre as mesmas, que é colocar a primeira máscara em nós próprios e só depois é que colocamos nas pessoas que estão dependentes de nós. Porque se nós não tivermos oxigênio, nós desmaiamos e não conseguimos dar esse suporte a quem está dependente de nós. Então, 5 coisas concretas para termos presente nesta questão. Primeira, é importante perceber se esta dinâmica que existe é temporária ou é estrutural. Ou seja,
Há uma diferença grande entre um amigo que está a viver uma crise, um luto, uma separação, uma doença, e alguém cuja identidade está construída em torno do sofrimento. No primeiro caso, o esforço é finito. No segundo, não há fim à vista, sem que algo mude. Portanto, no segundo caso, exige muito mais esta mudança da pessoa que precisa do limite. Segunda, criar janelas de disponibilidade, ou seja, não estar disponível a qualquer hora para tudo e mais alguma coisa. Eu estou cá para ti e consigo estar cá melhor se não estiver em modo de emergência constante, por exemplo. Isto não é indiferença, é clareza. E a clareza é um ato de respeito por ambas pessoas. Olha, eu estou cá, neste período eu estou disponível, neste não estou. Tão simples quanto isso, sem também grandes justificações. Terceira, aprender a estar presente sem tentar resolver. E por vezes esta é mais difícil. Uma das coisas que mais nos drena é sentirmos que somos responsáveis pela solução. Só que não é o nosso trabalho consertar a vida de ninguém. Nós podemos testemunhar, nós podemos acompanhar, nós podemos dar ajudas pontualmente, mas não temos que salvar a pessoa. Ela tem essa responsabilidade. E temos que acolher isso e dar-lhe esse poder também. Quarta, cuidar ativamente do próprio estado emocional, depois dos momentos de contacto intenso. Ou seja, perceber que precisa de recarregar, ou um passeio, um silêncio, um movimento, uma música, o que for, e dar-se isso a si próprio sem culpa. No fundo, é trazer para si este autocuidado nestas situações, que é um ato de amor e não é um ato de egoísmo, um ato de amor próprio. Quinta, a coisa mais cuidadora que nós podemos fazer pelo outro é apontar aqui para o apoio profissional. Não é como forma de se livrar da situação, mas de facto há sofrimentos que precisam de uma outra estrutura daquela que a família ou a amizade pode dar. Precisamente até pelo distanciamento emocional que esse apoio também permite. E então reconhecer isso não é sinónimo de que se está a falhar. É apenas transparência e honestidade. Por fim, há uma outra dimensão que quero trazer, que é da reciprocidade. As relações têm fases. Há alturas e isto não tem que ser sempre 50-50, 50%, 50%. Há alturas em que nós damos mais e recebemos menos. E há alturas em que nós recebemos mais e damos menos. E isto é normal. Numa relação saudável, isto é cíclico, não é permanente, há sempre um movimento, há sempre aqui este equilibrar, não é? Nestes altos e baixos. E é importante ter isto presente na relação. Se ela não é recíproca, é algo que também pode ser falado na relação para poder ser recíproca, ok? E não é uma coisa propriamente negativa, é uma coisa que requer ajuste, que requer reequilíbrio. E se a relação tiver aqui uma base segura, ela suporta este reajuste. E a pessoa tem todo o direito de trazer essa necessidade porque a relação não está a ser recíproca. Então, para fecharmos aqui, a quem fez esta pergunta e a quem neste momento está a reconhecer nela, quero dizer o seguinte: sentir que precisa de distância não faz de si má pessoa, faz de si humano. Uma pessoa com limites, uma pessoa com um sistema nervoso que tem uma capacidade finita e que tem todo o direito de se proteger. Desligar não é abandonar, é escolher estar presente de uma forma sustentável para si próprio e para a relação. A culpa vai aparecer. Deixa estar a culpa. Pergunte-lhe se tem razão de ser. E depois, haja com compaixão por quem está a apoiar e por si próprio. E, uma frase final: o amor que se esgota não serve ninguém. O amor que se cuida pode durar. Espero que tenha feito sentido. Espero que a resposta a esta pergunta também tenha feito sentido para quem a colocou e saiba que pode colocar mais perguntas e a cada início do mês eu cá estarei para responder a essas questões.
e temos um formuláriozinho para esse efeito. Vemo-nos então no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.